Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje nesse breve vídeo eu vim falar aqui sobre uma situação que acontece, com os espíritos que infelizmente, por infelicidade, acaba cometendo o autoextermínio, o famoso suicídio, Vou trocar essa palavra por autoextermínio porque tem certas palavras que você não pode dizer no YouTube, Porque esse vídeo pode até ser bloqueado. Pois bem, então por que é que espíritos que cometem o autoextermínio, a sua grande maioria relata que ficaram presos em seus corpos físicos, Passando por uma situação aí muito traumatizante, Aquela coisa dos vermes comendo a sua carne, ele sente os vermes comendo a sua carne, o cheiro, do cadáver, aquela coisa horrível, dentro do túmulo escuro e frio, É uma situação lastimada, Lastimada. Quem já viu, ouviu, carta de de espíritos que cometeram suicídio, né? Eles relatam esse tipo de situação. Lembrando que nem todos passam por essa situação, certo? É uma boa parte, mas não todo, certo? Então, afinal, por que eles ficam nessa situação? É simples, pessoal. O que acontece, que o que eles fiquem presos, em seus corpos, isso acontece por causa do duplo etérico, Para quem não sabe, o duplo etérico é o corpo que fica entre o corpo físico e o corpo astral. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, seja no processo de desencarne natural ou projeção astral, é ele que tem a função de soltar totalmente ou parcialmente o corpo astral, certo? Ele que tem essa função, porque é ele que realmente conecta o corpo astral ao corpo físico, Muita gente fala assim, quando volta uma projeção astral, eu voltei da projeção astral e me acoplei no corpo físico. Na realidade, ele não se acoplou no corpo físico, ele se acoplou no duplo etérico, que esse, por sua vez, já estava acoplado no corpo físico, porque o corpo astral, apesar dele ser muito mais sutil, né, do que muito mais denso, ainda ser material, mas ele é muito sutil comparado ao corpo físico, então ele precisa do intermediário ali para fazer essa conexão, porque o corpo físico ele é muito bruto, ele é muito pesado, né? Então ele não consegue se conectar diretamente ao corpo físico, porque se ele pudesse se conectar diretamente ao corpo físico, ele poderia, por exemplo, manipular matéria da terceira dimensão, E nós sabemos que os espíritos não conseguem isso porque se encontram numa dimensão que é superior. E como o duplo etérico está mais próximo vibratoriamente da matéria, então fica mais fácil, Então fica essa nota aí para vocês. Então o que acontece? Quando a pessoa ele comete o autoextermínio, essa, né, essa desligamento ele não é feito corretamente, porque a maioria desses autoextermínios ele é feito de modo, quase instantâneo. Por exemplo, a pessoa que dá um tiro na cabeça, ele, os especialistas falam que leva 2 segundos para morrer, para desencarnar. E o duplo etérico não tem tempo de soltar o corpo astral, porque imagina, 2 segundos não dá tempo. É diferente de uma pessoa que está no leito de morte e vai morrendo aos poucos, vai dar dando tempo o duplo etérico fazer esse processo de desligamento, com mais calma, digamos assim. E 2 segundos ele não consegue. Então, quando a pessoa lhe dá o tiro na cabeça, ele morre em 2 segundos, né? Ele não consegue, o duplo etérico não tem tempo de fazer essa soltura. Então, o que acontece? Ele acaba o quê? Ficando preso em seu corpo físico já morto, certo? Pessoas que se enforcam também acontece o mesmo. Pessoas que
Se joga de lugares muito altos, como prédio ou penhasco, também acontece o mesmo. Lembrando que não acontece com todos, certo, pessoal? Mas a maioria experimenta esse fenômeno de ficar preso em seu corpo físico, né? Então essa aí é a resposta, né? Muita gente fala, se cometer suicídio, é, fica preso em seu corpo. Sim, mas poucos falam o porquê fica preso no corpo, tá entendendo? Então eu procuro sempre esclarecer esses pequenos detalhes, porque fica muita ponta solta aí. Às vezes eu vejo palestra, vejo vídeos das pessoas explicando determinado tema, as pessoas não explicam, não se aprofunda muito, fica aquela coisa muito superficial, certo, pessoal? Lembrando, nem todos os espíritos que cometeram autoextermínio vão ficar presos em seus corpos, certo? Que isso fica bem claro. Não vamos generalizar tudo, certo? Lembrando, né, que isso acontece porque, né, o duplo etérico não teve tempo de realizar a desconexão correta, né? Lembrando que se autodestrói através do tiro na cabeça, do enforcamento, ou que aqueles que se jogam de lugares muito altos, que a morte é instantânea, eles vão experienciar esse tipo de situação, né? Não é o autoextermínio em si, mas essa situação do duplo etérico não fazer essa soltura faz com que o espírito, né, sofra bastante. Aí você pode dizer assim, então se for assim, por exemplo, se uma pessoa for assassinada e levar um tiro na cabeça, ele vai já ficar assim também, já que tecnicamente foi a mesma coisa, né? Só que o outro foi feito por ele mesmo e o assassinato foi feito por outra pessoa. Sim, isso poderia acontecer, mas como foi um assassinato, ou seja, foi contra a vontade dessa pessoa, existe um grupo de espíritos que são especialistas, né, nesse processo de desconexão do corpo astral com o corpo físico. Então eles aplicam um passe magnético longitudinal, né, trabalhando nos chakras e tudo mais. Eles fazem esse processo de desconexão através do magnetismo, certo? Então, aí eles são levados. Então, por isso que uma pessoa que é assassinada, principalmente uma pessoa um bom espírito, vamos dizer assim, ele não relata que ficou preso em seu corpo, certo? E se ele relatar, ele não vai passar por vários dias nessa situação, né? Ele vai ver um clarão, alguma coisa, e ele vai, né, acordar já no hospital. Ao contrário do espírito que cometeu autoextermínio, que a sua maioria vai experienciar esse tipo de situação, né? Mas lembrando, pessoal, toda regra tem sua exceção. Por exemplo, existem certas situações que acontecem mais ou menos assim. Vamos supor que um bandido ele está fugindo da polícia e como ele não quer voltar de novo para a cadeia, vamos supor que ele apela para o autoextermínio, ele mete uma bala na cabeça. Então, ou seja, ele se autoextermina, né? Aí ele fica preso em seu corpo. Como ele é uma pessoa ruim, né, vamos dizer assim, ele não vai receber o auxílio dos espíritos superiores, né, porque ele fez a sua escolha, né, o livre-arbítrio. Mas às vezes o que acontece? Esse espírito muitas vezes tem compasso desencarnado, né, porque ele tem amigo no plano físico, mas também tem amigo no plano astral. Então, quando esse espírito se encontra já no túmulo, preso no seu corpo, o que acontece? Às vezes vem um espírito que tem conhecimento de magnetismo e ele faz uma proposta para esse espírito, né? Ele fala assim: olha, eu posso te tirar daí, mas em troca eu quero que você seja meu servo, né? Seja meu servo. Então a pessoa às vezes para sair daquela situação lastimável acaba aceitando. Então o espírito, né, que fez a proposta vai lá, ou ele ou com o grupo dele, faz a magnetização ali, né, aplica um passe magnético longitudinal,
faz todo o processo de desligamento. Então, ele acaba salvando ele de passar pelaquela situação, certo, pessoal? Então, toda regra tem sua exceção. Não quer dizer que uma pessoa que é ruim, que cometeu autoextermínio, que vai ficar preso no seu corpo, certo? Então, pode acontecer dele ser solto por um espírito das trevas, né? Às vezes, até um amigo desencarnado que está no lado do mal pode fazer esse favor para ele, tá entendendo? Então, e outra, eles não vão passar por essa situação para sempre, né? Porque ele só vai ficar preso no seu corpo físico até quando o processo de decomposição terminar. Depois que o corpo ele se decompor e o duplo etérico se dissolver na atmosfera astral, ele consegue se libertar finalmente. Então, cada caso é um caso, certo, pessoal? Então é isso que eu queria deixar para vocês, né? Por que que os espíritos que cometem autoextermínio ficam presos em seus corpos? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deixa um like e até o próximo vídeo. Fui!